Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um filósofo que teve uma ideia, assim, bem radical. E se a gente pudesse criar uma fórmula científica para definir o que é certo e errado? O nome dele era Jeremy Bentham. Pois é, a proposta é essa. Imagina só poder calcular se uma atitude é boa ou ruim com a mesma certeza de quem resolve uma equação. Essa era a grande ambição por trás de todo o pensamento do Bentham. E, olha, Jeremy Bentham não era só um sonhador, não. Ele era um pensador super metódico que realmente acreditava que a ética podia, sim, virar uma ciência exata, uma ferramenta para a gente construir uma sociedade melhor, mais feliz. Para a gente entender o tamanho da ousadia dele, a gente precisa voltar no tempo, para a época em que ele viveu. Era um período de muita, mas muita transformação. Um mundo fervilhando que pedia por novas ideias. Pensa só, a Europa estava ali, no meio do furacão do Iluminismo e da Revolução Industrial. E o Bentham olhava para as leis, para as instituições da época, todas baseadas em tradições antigas, e via uma necessidade urgente de reforma. Uma reforma baseada não em costume, mas na pura razão e lógica. E é exatamente aqui que ele apresenta a ideia mais poderosa dele. Sabe, o pilar que sustenta toda a sua filosofia. Vamos ver como isso funciona? O nome disso é utilitarismo. A ideia, no fundo, é bem simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. O que vale em uma ação não é a intenção por trás dela ou se ela segue alguma regra divina. O que importa de verdade são as consequências dela no mundo real. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. Para o Bentham, qualquer lei, qualquer decisão política, qualquer ato que a gente faça, tudo deveria ser julgado por um único critério. Isso aumenta a felicidade geral? Sim ou não? Para dar uma base para essa teoria, o Bentham partiu de uma ideia bem direta sobre como nós funcionamos. Ele dizia que, lá no fundo, todo ser humano é governado por duas forças, a busca pelo prazer e a fuga da dor. Elas ditam tudo o que a gente faz. Sendo assim, a moralidade deveria trabalhar a favor dessa natureza e não contra ela. Ok, então se a moralidade é sobre maximizar o prazer e minimizar a dor, a pergunta lógica é, como é que a gente mede isso? Bom, o Bentham, que era um cara super sistemático, propôs uma ferramenta para fazer exatamente esse cálculo. E aqui está, o cálculo hedonista. Parece quase uma planilha de Excel para a vida, não é? A ideia era analisar uma ação usando critérios como a intensidade do prazer, a duração dele e até a extensão, ou seja, quantas pessoas seriam afetadas. No fim das contas, somando os prazeres e subtraindo as dores, um governante poderia ter um saldo total de felicidade. Quanto maior o resultado, mais correta seria a ação. Mas o Bentham não era um cara de ficar só na teoria, não. Ele queria pegar esse cálculo e aplicar na prática para redesenhar a sociedade, desde as leis até as instituições. Com esse princípio da utilidade em mente, o Bentham se tornou um grande reformador social. Ele defendia umas ideias incrivelmente progressistas para a época, como a reforma do sistema penal, transparência no governo. Ele argumentava que, no final, essas mudanças trariam uma sociedade com menos sofrimento e mais bem-estar para todo mundo. E talvez nenhum projeto mostre melhor a mentalidade dele do que a sua proposta de arquitetura para uma prisão modelo. Esse é o Panóptico, um design que é ao mesmo tempo genial e um pouco assustador. O ponto principal é que o vigia na torre central consegue ver todos os prisioneiros, mas eles nunca sabem se estão sendo observados ou não. Só a possibilidade de estar sendo vigiado já incentivaria o autocontrole. Para o Bentham, era a solução mais eficiente, máximo de controle com o mínimo de esforço. Pura lógica utilitarista. O Bentham também era famoso por não ter papas na língua. Ele simplesmente descartava a ideia de direitos naturais, chamando de absurdo sobre pernas de pau. Para ele, esses conceitos eram ficção, porque não dá para medir. Direitos não vêm da natureza, eles são criados por leis. A única pergunta que importava era: uma lei que cria um direito, na prática, aumenta a felicidade da maioria? Claro que uma teoria tão grande como essa não ia passar batida, né? O utilitarismo do Bentham deixou um legado que dura até hoje, mas também gerou críticas muito fortes que continuam sendo debatidas. Quem veio depois dele, como o John Stuart Mill, tentou refinar a teoria. Para o Bentham, o prazer de comer um doce e o prazer de ler um bom livro eram medidos na mesma régua. Já o Mill discordava. Ele trouxe uma distinção de qualidade, dizendo que alguns prazeres, como os do intelecto, são por natureza superiores aos prazeres puramente físicos. Isso nos leva à grande questão. Será que dá mesmo para reduzir toda a complexa experiência humana, de felicidade, de dor, de justiça, a um simples cálculo matemático? Os críticos apontam algumas falhas bem sérias. A mais famosa é a chamada tirania da maioria. Pensa bem,
E se a felicidade da maioria dependesse do sofrimento de uma minoria? O cálculo utilitarista poderia justificar isso? Fora o fato de que é quase impossível medir e comparar a dor de uma pessoa com o prazer de outra, né? Apesar de tudo, o impacto do Bentham é inegável. Ele nos obrigou a fazer uma pergunta fundamental. Para que servem as leis e os governos, afinal, se não for para melhorar a vida das pessoas? Ele mudou o foco do debate, tirou da tradição e colocou nas consequências, no bem-estar real e concreto. E então, fica essa reflexão no ar. Essa tentativa do Bentham de criar uma fórmula para a felicidade foi uma busca nobre por uma sociedade mais racional e humana? Ou foi um caminho perigoso que simplifica demais o que significa ser uma pessoa? A resposta para isso talvez não seja tão calculável assim.